Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Quem está falando é o professor Giovanni. Estamos no PET 1, semana 3, explicação do conteúdo. Nós vamos falar nesse vídeo sobre metabolismo. Fiz vários vídeos para explicar sobre o metabolismo, tá bom? Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho e não se esqueça, deixe o seu like. Então, o tema é metabolismo. Lembrando que o metabolismo vai depender das organelas que estão associadas a ele, e aí então tem um vídeo sobre cloroplasto, tem um vídeo sobre mitocôndria. O metabolismo vai depender de qual processo que está sendo utilizado. Fermentação, tem um vídeo só sobre fermentação. Respiração, tem um vídeo só sobre respiração. Fotossíntese, tem vídeos só sobre fotossíntese. Um para fase clara, outro para fase escura. Então acompanhe aí. É longo, isso é um resumo de quase um ano de estudo, né? Então, metabolismo energético. Então, vamos lá. Nós temos aí onde entram os alimentos, a produção de energia, as reações químicas, a eliminação de substâncias, a atuação da água, isso tudo entra no metabolismo energético. Então, vamos ter em mente sempre as biomoléculas. Para a gente falar sobre metabolismo energético, a gente precisa ter em mente as biomoléculas. Quais são as biomoléculas? Basicamente, no processo energético vão entrar 3, mas até DNA pode entrar nesse esquema aí, tá? Os ácidos nucleicos também podem entrar nisso aí, DNA, RNA, mas geralmente a célula, né, para chegar nisso aí, ela vai ter que transformá-lo e acaba transformando no final sempre em glicose. Tudo termina na glicose dentro da cadeia, né, de metabólica lá, né, a carta metabólica. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre ela, tá bom? Mas vamos pegar isso aqui para a gente poder ter em mente essa informação. Então as gorduras, geralmente elas vão ser quebradas, né, e transformadas em partes menores, mas enfim, né, elas podem ser saturadas ou insaturadas, né? As insaturadas são melhores, as saturadas são aquelas que geralmente têm mais dificuldade ainda em diluir em água, que geralmente são aquelas que vão causar problemas circulatórios, coisas assim, né? A gente deve fugir delas. Deixa o nosso corpo produzir o que precisa e aí vai, né? As poliinsaturadas são as melhores, assim, para a saúde, né? Então, proteínas, geralmente elas são constituídas por aminoácidos, geralmente ela vai ser quebrada em peptídeos, para ser absorvido, né? E os aminoácidos, inclusive a gente tem aminoácidos essenciais. Pega o vídeo aí sobre grupos alimentares, sobre nutrição, que você vai ver esses grupos aí, tá bom? São unidos por ligações peptídicas. Nós já temos os carboidratos, ou hidratos de carbono, né? Que está o nome aí. Ele pode ser de uma unidade só, que são os monossacarídeos, glicose, frutose, galactose, temos alguns outros, né? E temos os de 2 unidades, são os disacarídeos. Tem a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose, açúcar de casa, né? Tem a lactose, que é uma glicose mais uma galactose. Esse aí tem gente que tem até intolerância, né? Tem a maltose, são 2 glicoses. E aí vai. E tem a de várias unidades, são os polissacarídeos, né? Tem o amido, celulose, tem o glicogênio no corpo humano, tem vários outros polissacarídeos aí que podem existir, né? Os principais que a gente vai trabalhar geralmente são esses 3 aí, né? O celulose, quando a gente estuda plantas, o amido também, né? Mas o amido quando a gente estuda alimento e o glicogênio quando a gente estuda a fisiologia humana, né? Que os músculos armazenam glicogênio, o fígado também armazena glicogênio para poder armazenar energia, né? Armazenar energia, porque glicose é energia. E todos esses 3 que eu falei são cadeias de glicose, tá? Cada um organizado de um jeito diferente, né? Então vamos falar sobre o metabolismo mesmo então. Primeiro vamos defini-lo. É o conjunto de transformações no organismo vivo, pelas quais passam as substâncias que o constituem, de forma a suprir as necessidades estruturais e energéticas. Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente não está falando só de energia, a gente está falando também de estrutura. Formar uma nova célula, formar uma estrutura, formar um osso, formar, enfim, né? Formar o cabelo, formar uma unha, isso tudo passa pelo metabolismo. Então, essas reações elas podem ser catalisadas, né?
por diversas enzimas, né? Que são as enzimas catalíticas, né? Que são catalisadoras, né? O catalisador. E tem como objetivo a obtenção de energia química, tá? E geralmente elas vão ser realizadas por alguma enzima de qualquer jeito, tá? Tem as enzimas que aceleram, tem as enzimas que fazem de qualquer jeito. De qualquer jeito vai ter uma enzima atuando, tá? Pode ter conversão das moléculas dos nutrientes em precursoras de macronutrientes. Por exemplo, pega o aminoácido e vai formar a proteína, né? Aí está o exemplo já. O açúcar pega a glicose, vai formar lá dentro da gente o glicogênio, o amido na planta. Mas pode ser né? Pode ser ao contrário, né? No caso aí, pode ser a produção de macromoléculas ou pode ser a conversão de macromolécula em precursora. Pode pegar a proteína e transformar em aminoácido, o DNA em base nitrogenada, o polissacarídeo em monossacarídeo, a gordura em ácido graxo, né, os lipídios em ácidos graxos, e aí vai. Aí, no caso, pode ser síntese ou degradação, né? Síntese produz, quer dizer, cresce, e a degradação diminui, né? E aí a gente pode ter em mente isso aí. E, inclusive, isso vai ser sempre uma dinâmica de oxirredução, né? Reduziu, gasta energia para produzir. Oxidou, libera energia, né? Quebrou. Então tá aí os monômeros, os polímeros, né? Aqui tem um polipeptídeo e um aminoácido. Aqui tem um nucleotídeo, o ácido nucleico, RNA, né? E nós temos o monossacarídeo, aqui é uma glicose, e um polissacarídeo, no caso aqui é um amido, tá? Aí se muda o formato, aí vai ser glicogênio, se muda o formato de uma forma que inclusive nós não conseguimos metabolizar, forma a celulose. Celulose não é metabolizada. Mas por que a gente tem que ter celulose na nossa alimentação? Você assiste lá o vídeo, mas falando sobre fibras, tá bom? Então, o anabolismo e catabolismo. O que é isso, professor? Vamos ler. Vamos lá. O anabolismo é um metabolismo construtivo. Como assim? Você pega a molécula pequena e vai formando moléculas mais complexas. Vai armazenando energia nela. Tá? Por exemplo, a fotossíntese é uma reação de anabolismo. Pegou gás carbônico e vai formar glicose. Né? Isso é um anabolismo. Aí o anabolismo, anabolizante, né? Lembra de anabolizantes? Quer dizer o quê? O músculo cresce. Então o anabolismo é para crescimento, é para armazenar energia. Aí você vai pegar a glicose, vai formar o amido. Isso é o anabolismo. Tá? Geralmente vai formar novas substâncias estruturais, vai formar de reserva, vai formar de ação com a própria enzima, coisa desse tipo. Tá? É o anabolismo. Aí já o catabolismo é o oxidativo. O anabolismo é redutivo, né? Eu esqueci de falar disso, né? Ele é redutivo. Não está escrito aqui não, mas ele é redutivo, acontece a redução. Já o catabolismo, ele é oxidativo, ele é a oxidação. Então ele vai liberar energia, ele é degradativo, ele quebra, né? Ele vai desdobrando essas moléculas, liberando energia, né? Aí, para que libera energia? Para realização de atividades no corpo, né? Geralmente o catabolismo é o carboidrato, o lipídio e proteína, são os três, né, que vão produzir energia muitas vezes lá dentro da gente. Eles vão sendo quebrados em porções menores, aí depois na menor parte vai acabar transformando tudo em glicose para entrar numa fermentação ou numa respiração celular, né? Então é isso aí, é o catabolismo. Então, o catabolismo pode ser classificado ainda como metabolismo aeróbico ou anaeróbio. Né? Aeróbico ou anaeróbico, aeróbio ou anaeróbio, não importa o sufixo, né? O que importa é o radical da palavra nesse caso aí. Então, o metabolismo catabólico aeróbio
é aquele em que as reações ocorrem na presença de oxigênio. Então, a respiração celular, por exemplo, é uma, né? E aí vai ter um aceitador final de elétron na cadeia respiratória, coisas desse tipo. E aí, né, nós vamos ver que produz ATP, NAD, nós vamos ver o que são essas moléculas daqui a pouco. No metabolismo catabólico anaeróbio, as reações ocorrem na ausência de oxigênio. Então, vai produzir, inclusive, menos energia, mas também forma ATP, mas forma menos. Depois lá no vídeo sobre fermentações, sobre respiração, fica bem claro isso para você. Mas vamos lá, o anabolismo, síntese, redução, tá? Pega a molécula simples e transforma em molécula complexa. Catabolismo, degradação. Pega a molécula complexa, quebra e forma uma molécula simples. O catabolismo libera energia. O anabolismo absorve energia. Pronto. Catabolismo é oxidação. Anabolismo é redução. Lembrando que oxidação não é obrigatoriamente a ação de oxigênio. Pode ter um outro elemento que esteja recebendo esses elétrons. Não é? Depois você vai ver isso direitinho. Os elétrons e os prótons, né? Você vai lembrar disso depois. Doando elétron, recebendo próton, e aí vai, né? Porque quando a gente fala próton, assim, o próton não vai, né? Mas nós temos um cátion que nos processos biológicos é muito importante, que é o H+, né? O hidrogênio lá, tá? Que a gente chama de cátion, só. Porque ele é o cátion por essência, porque ele é um próton. Aí a gente acaba chamando de próton. Recebeu o próton. Mas por que recebeu o próton? Porque era o hidrogênio que tinha um próton. Era um próton, tá bom? Então, metabolismo energético. Vamos falar sobre ele especificamente agora. Compreende a conjunção de reações que envolvem trocas energéticas no organismo. Para que essas reações ocorram, são necessários substratos energéticos que são provenientes da alimentação, né? Proteína, lipídio e carboidrato. Lembrando que o RNA acaba entrando também, mas a célula vai metabolizar mais esses aí, né? Porque o RNA é caro. Uma base nitrogenada é cara, energeticamente falando, então não compensa quebrá-la. É melhor pegar e utilizá-la se você já ingeriu, né? Então tá aí o processo aí que a gente tem, tá? Da alimentação. Pode ser carboidrato, lipídio ou proteína. O energético, né, principalmente. Então, no processo de digestão, os alimentos são quebrados em moléculas menores e absorvidos, indo para a corrente sanguínea. A partir da corrente sanguínea são deslocados para vários tecidos e nas células são oxidados. Olha a oxidação. Produzindo assim energia para que haja completa degradação das moléculas obtidas por meio da alimentação. No caso aqui, os dois de ambos aqui ficou fora, né? Tinha que ser subscrito, mas CO2 e H2O. Vai produzir gás carbônico e água, né? Com maior produção de energia, é necessária a presença de oxigênio. E aí a gente vai ver que, por exemplo, a proteína, se ela é metabolizada, vai formar dejetos à base de nitrogênio, que no nosso caso vai sair na forma de ureia. Nos peixes lá, amônia, das aves e répteis, o ácido úrico, né? E aí o lipídio, o ácido graxo, vai formar geralmente triglicérides, outros substratos que devem ser metabolizados e ou eliminados do corpo, né? Com maior produção de energia é necessária a presença de oxigênio, tá bom? A oxidação para aeróbia, ela produz mais energia, então é preciso do oxigênio. Tá? O excesso de substratos, quando não utilizados, podem ser armazenados nas diversas formas pelo organismo. Os carboidratos no nosso corpo vai formar o glicogênio no fígado e nos músculos, né? Também os lipídios vão formar tecido adiposo, vai enriquecer o tecido adiposo. Tem gente que tem o tecido adiposo avantajado, né? Então precisa ficar esperto com isso aí, porque aumenta as concentrações no sangue e pode levar a problemas sérios depois, né? Então, vamos lá. A produção de energia é responsável pela liberação de calor, que será utilizado para a manutenção da temperatura corporal e pela produção de ATP, trifosfato de adenosina. O ATP é a molécula
que participa desse processo aí, que pega a energia. Ele é um ADP, um difosfato, ele ganha um fosfato com essa energia. Aí depois ele vai liberar esse fosfato em outro lugar e vai desencadear uma reação, né? Tem um vídeo aí que eu mostro essa reação lá nas membranas, né? nas enzimas da membrana, quando nós falamos sobre célula, eu falei sobre isso lá, tá? Então, é esse aí o ATP, a molécula do ATP, né? Tem uma adenosina e 3 fosfatos. Se fosse ADP, seria sem um fosfato. Aí coloca o H aqui no lugar para finalizar, igual que é finalizado, tá bom? Tem uma amina junto, né? Esse anel aí, beleza. Então, metabolismo basal. A gente precisa definir o que é metabolismo basal. Quantidade de energia que o organismo necessita. Você tem uma necessidade. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos necessidade, né? 75% é utilizado para a realização das funções vitais do organismo, respiração, atividades do sistema nervoso e circulação. Os outros 25% é que a gente vai fazer algumas outras atividades. Aí quem não tem atividade nenhuma tem que comer menos, né, gente? Porque senão haja, né? Aí tem gente que a gente fala assim, tem um metabolismo acelerado. É porque quer dizer que o metabolismo do corpo dele consome muita energia. E aí não engorda, né? A pessoa emagrece, às vezes, até com muita facilidade. Mulheres geralmente têm um metabolismo basal mais baixo que dos homens. Isso muito em função da testosterona, porque a testosterona no homem acelera o metabolismo, tá? Acelera a força muscular e coisas assim, tá bom? Então, tem aí ilustraçãozinha boba que não mostra nada, mas que a gente tem que pensar nisso, né? Alto e baixo. Também a gente não pode a gente não pode comer menos do que a gente precisa, né, para sobreviver. Agora a gente precisa esclarecer sobre esse tal ATP e ADP. Também nós vamos falar do NADPH, né? Então, o que é o ADP? Adenosina trifosfato. O famoso ATP é uma molécula que funciona como fonte de energia para a realização da maioria dos processos celulares, igual eu falei. Tem uma proteína que faz entrar ou sair alguma substância da célula. É o ATP que faz ela abrir, tá? Quando ele perde um dos fosfatos dele, um dos fósforos lá. Então, tem alguns processos que geram esse ATP, como a respiração, a fermentação. A respiração gera mais do que a fermentação, tá? Então, o ATP consiste em uma molécula de adenosina formada pela união de adenina e uma ribose. Adenina e uma ribose. Você vai ver lá, de novo. Ligada a uma série de 3 fosfatos. 3 grupos fosfato, né? Quando perde um de seus fosfatos, o ATP torna-se ADP, adenosina difosfato. Então tá aqui, ó, a ribose, a adenina, que nós temos uma amina aqui, ó, lembra que eu falei uma amina? Então a adenina ligada à ribose, a mesma ribose que faz o RNA, tá? Não é desoxirribose, é ribose. Porque se fosse desoxirribose não teria esse O aqui, ó, seria só H aqui na finalização. Lembra disso? E aí trifosfato, 3 fosfatos, tá bem? Não, que é o POH, tá? É o grupo fosfato. Beleza? Beleza. Então, qual é a função dele? A gente acabou de dizer, ele vai fornecer energia. Quando ele ganha o fosfato no processo da respiração, ele dura pouco e aí ele vai perder esse fosfato fornecendo energia para outros sistemas, para produzir alguma substância, coisas desse tipo, tá? Ele produz essa energia, libera essa energia. Então ele armazena, né, no processo de hidrólise da água, tá? Aí forma o fosfato inorgânico e aí quebra. Tá? Hidrólise é quebra na água. Então ele armazena na respiração e aí através do processo de hidrólise ele quebra, libera um fosfato inorgânico e o ADP. E aí libera energia. É oxidação, né? Lembrando disso. Quando forma o ATP é redução. Então tá aqui ATP mais H2O formando ADP mais fosfato e energia. Uma grande energia, diga-se de passagem. Tem que medir em joules lá o quanto que é, mas é uma energia até grande. Se você pensar a título de célula, é até grande. O ATP é fundamental para fornecer energia, né?
para as células realizar atividades, como por exemplo movimento do músculo, vai contrair, descontrair. Isso tudo é movimento. E isso aí é o ATP que vai dando energia para acontecer essas coisas. O neurônio vai bombear um impulso nervoso. Às vezes vai gastando o ATP ali para poder fazer aquele... Joga sódio para fora, joga sódio para dentro, joga potássio para dentro, joga potássio para fora. Isso tudo são bombas que vai fazendo essa diferença. E o ATP entra nisso tudo, tá? Então, vale salientar que essa molécula não atua apenas fornecer energia. Às vezes ela vai fornecer o grupo fosfato mesmo, para fazer outra molécula, tá? Chama fosforilar. Isso é outro processo que a gente pode aprender em um outro momento. Mas fique sabendo que existe isso aí, tá? Agora nós estamos falando da formação, né? Pegou o ADP, pegou o fosfato, pegou a energia. Aí ela é endergônica, como assim? Ela consome energia. De onde vai vir a energia? Da respiração, da fermentação, do bombeamento das membranas lá da mitocôndria. Isso tudo a gente vai ver lá na frente, tá? Então, forma 30 moléculas de ATP na respiração celular, tá? Nós temos aí esse processo, né? Pega ADP mais fosfato mais a energia, formando ATP mais água. Então, tá aí o desenho dela agora aqui, né? Adenina, nós vemos aqui a ribose, e aí nós temos os 3 fosfatos. Beleza? NADPH e o NADP. O que é isso, professor? Nicotinamida adenina dinucleótido ou nucleotídeo, né? Fosfato ou fosfato de nucleotídeo de adenina e nicotinamida. Nossa, professor, tanto de nome. NADPH, mais barato, né? E tem um fosfato também, né? Por isso que tem o P. É uma coenzima semelhante à nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD. É o aceptor de elétrons nas reações da via das pentoses, né? Quando transforma o malato em piruvato pela ação da enzima málica. Isso lá na planta, né? Fotossíntese. É um cofator usado em reações anabólicas, tais como o ciclo de Calvin, em síntese de lipídios e ácidos nucleicos, a qual requer NADPH, tá? Como um agente redutor, olha lá. Ele entra no oxidação-redução. O NADPH ele vai reduzir outra coisa quando ele se oxida, né? É utilizado por todas as formas de vida celular, tá? Então não é só pelas plantas, não. Então ele vai estar lá na síntese de ácidos graxos, glicerol. Então NADP, NADPH, então tem a descrição aí, ó, forma reduzida, né? De NADP+, por que reduzida? Porque ganhou o H, né? Aqui é oxidado. Confuso demais, professor. Então vamos lá. O NAD, olha aqui, ó. Tem uma, né? Aqui, ó, uma amina. Nós temos aqui e olha o fosfato. Mas aqui, no caso aqui, ele ganha um fosfato lá no final. Por isso que ele é o NADPH, tá? NADPH. Se ele perde isso aqui, vira um NAD. Tranquilo? E isso aqui, assim como o ATP, o ganho. Para ganhar, gasta energia. Para perder, libera energia. Simples assim. Então tá aí o ATP e o NADPH. Para formar, no catabolismo, quebrou a substância, liberou energia, formou ATP, formou NADPH. Aí vai acontecer o anabolismo. Pega a substância simples, aqui tá tudo em espanhol, né? Pega a substância simples, vai fazer a síntese para a substância complexa. Então, gasta o NADPH e o ATP. Vai formar o NAD e o ADP, né? Porque está gastando. Então, pega a complexa, faz o catabolismo, forma
Pega simples, faz o anabolismo, gasta. Simples assim, tá? Simples assim. Eu acho simples. Complexa, catabolismo, libera energia. Em célula, subentendemos energia ATP, NADPH. O anabolismo, gasta energia. Em biologia, subtende-se energia. Gastar um ATP formando um ADP mais um fosfato e gasta um NADPH formando um NADH ou NAD, tá? Tá bom? Ciclos metabólicos. Nós temos o ciclo de Krebs, eu vou adiantando eles aqui, porque depois quando a gente for falar lá, a gente já está sabendo que ele existe. O ciclo de Krebs está na respiração, tá? Então entra uma molécula de 6 carbonos, glicose, por exemplo, e aí vai liberar o NADH, olha aqui, ó, liberou o NADH2, aí 5 carbonos, NADH2, formou gás carbônico, formou ATP, 4 carbono, NADH, formou 4, né, ainda está com 4 carbono, FADH, é outro também que processo. E quando chega no 4 carbono aqui, lá dentro da crista mitocondrial, vai liberar mais 30 ATP. Então, vai liberar mais 30 ATP, tá bom? Então, nós temos aqui a formação de 3 NAD, 1 FAD e 1 ATP, só nesse pedacinho aqui. Já o ciclo, né, o de Calvin, ele já vai pegar o gás carbônico, vai pela ação da rubisco, prender o carbono em molécula de 3 carbonos, já vai aqui produzindo ATP, gastou ATP, gastou o NAD, formou com 3 carbonos, formou com 5 carbonos, mas no final ela ainda ganha ATP. Olha, gente, a planta é uma coisa maravilhosa. Ela gasta energia para fazer algo, mas no final sobra um saldo, porque é como se ela pegasse um dinheiro, é como se você fosse ali, ganhasse 1 milhão para poder fazer a reforma da sua casa. Você vai lá, gasta 100 mil e fica com 900 mil. É uma coisa mais ou menos assim. Claro, não sobra tanta diferença de energia. Mas ela consegue aprisionar a energia da luz solar não só para produzir o composto carbônico, que seria a glicose lá no final, mas ela consegue ainda também produzir energia para ela, né? E aí no final sai o quê? Uma molécula de 6 carbonos, tá bom? Isso é simplificado, depois nós vamos ver essa fórmula lá bonitinha em cada um dos processos. No mais, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, fique com Deus. Até a próxima.